Todo mundo super ansioso com esse vídeo. Como podem ver, a cara de sono. Dormi 3 horas seguidas, foi muito bom. E agora estou preparada para dar várias dicas para vocês para essa de segunda-feira. Para Pedro, que não assistiu aquele vídeo de 17 minutos, eu espero que você assista esse e que possa te ajudar, assim como a todos os outros colegas. Eu vou começar falando sobre os tipos de energia que nós trabalhamos durante o trimestre, e aí também pensando sempre na interdisciplinaridade entre física, geografia e língua portuguesa. Então, sejam inteligentes, perspicazes, leiam nas entrelinhas da minha fala, né, os subentendidos, os implícitos, como a gente viu, vocês devem já ter lido lá no capítulo 23. Então, prestem atenção nas coisas que eu vou falar para vocês pegarem as dicas de tudo que vai cair na prova. Outra coisa, se alguém, eu fiquei com dúvida, nem todo o material que está no AVA, nem todos os vídeos daquele professor gordo engraçado foram suficientes, eu já estudei muito e não estou conseguindo, aí coloca uma pergunta aí no canal que eu tento responder, tá bom? Entre hoje e domingo, evidentemente, né? Agora não vai deixar para perguntar domingo, 10 horas da noite, tá? Vamos lá, já se passaram 1 minuto e 25 segundos. Tipos de energia. Então, nós estudamos 4 tipos primordiais de energia, que foi a energia solar, a hidrelétrica, a eólica e a maré motriz. Então, é sim necessário voltar a isso, pensar naquelas questões que nós fizemos ao longo do trabalho, das apresentações. Então, vocês têm que saber algumas coisas primordiais sobre esses 4 tipos de energia. Que tipo de energia são estas? Não é? Como é que é produzida, como não é produzida, energia limpa, não é energia limpa, que tipo de energia são essas? Não é? Qual é a peculiaridade de cada uma delas? Como elas são utilizadas? Então, utilizada, e aí sempre pensando no Brasil e mundo, né? Então, como elas são utilizadas, qual é o processo? As vantagens e as desvantagens de cada uma delas, vocês viram que todos os tipos de energia têm vantagens, mas também têm desvantagens. Por mais que seja linda, maravilhosa, não é? Vai ter sempre alguma coisa negativa. Qual é a potência dessas energias? Qual é a capacidade de uso, não é, dessas energias no Brasil e no mundo? Então, esses foram alguns pontos que nós trabalhamos nas apresentações e que vocês devem voltar a elas. Então, aqueles alunos que, meu Deus, eu esqueci o que é energia o que vem das hidrelétricas mesmo, a eólica, o que é, maré motriz, socorro. Troquem informações e figurinhas aí, vocês que têm esse tal desse tutorial. Troquem informações entre os grupos, né? Façam uma revisão entre si pra... Tá balançando, né? A mesa tá um caos, tá... Troquem informações entre si para relembrar esses tipos de energia. E aí, claro, nisso que eu já falei, estão incluídas ideias que são voltadas para a física. Então, o que vocês tinham que apresentar de física no trabalho, sobre cada uma dessas energias, e também as questões voltadas para o estudo da geografia. No caso, no que diz respeito à parte de língua portuguesa, a gente estudou bem a questão da argumentação e da contra-argumentação, porque vocês estavam em debate. Então, uns diziam algumas ideias, outros iam e contra-argumentavam. Então, essa ideia de argumentação e contra-argumentação estará também na nossa prova, né? Então, saber os argumentos do outro para contra-argumentar. Então, tem que tomar muito cuidado nesse caso para não apresentar apenas uma ideia contrária à sua, não é? Seja lá para que tipo de contra-argumentação for, qual tipo de energia. Então, você apenas apresenta algo que é contrário àquilo que você está dizendo. Isso não é contra-argumentar. Né? Ao contrário, aí você vai terminar escrevendo um texto contraditório. Então, na contra-argumentação, eu tenho que saber qual é a ideia do outro, qual é o argumento do outro para a gente destruir. Tá certo? Então, eu vou dar um exemplo sobre isso. Voltando lá à prova do Enem sobre a questão dos surdos. Eu poderia dizer assim, não é um problema social brasileiro, uma vez que não há sequer surdos na escola. Isso não é o meu pensamento, é o pensamento do outro, o argumento do outro. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou
engolir esse argumento, eu vou destruir. Então, eu vou utilizar que tipo de conectivo? Eu não vou utilizar mais, porém, entretanto, apenas. Eu posso utilizar apesar de, mesmo que, embora. Então, mesmo que haja um senso comum em dizer que este é um problema menor, o que se pode perceber é justamente o contrário. Não haver crianças surdas nas escolas reflete não a ausência desse problema no país, e sim a falta de profissionais habilitados e ambientes preparados. Então, eu utilizei o conectivo, apresentei a ideia contrária à minha e destruí essa ideia. Então, isso é contra-argumentar. Então, não se esqueçam de fazer essa movimentação, tá? Quando for escrever a parte de argumentos e contra-argumentos. Essa basicamente é a parte que é voltada para a interdisciplinaridade de física, geografia e língua portuguesa. Vocês não podem esquecer também que nós temos uma interdisciplinaridade entre física e língua portuguesa, que nós trabalhamos ao longo desse trimestre, que também envolve argumentação, até porque esse é um dos pontos centrais do trimestre em língua portuguesa. Que tem a ver com aquelas discussões que nós fizemos sobre movimento e colisões, as leis de trânsito, as situações de multas, os radares e as batidas de trânsito, de quem é a culpa, né? Então, lembrar aquele recurso contra os radares de velocidade, quais foram os argumentos. Lembrem-se que nós fizemos uma aula em que nós colocamos lá uma situação, problema, e aí vocês tinham que dar argumentos para se defender. Então, a gente tem que pensar sempre quando a gente pensar. E aí, claro, aí vocês vão pegar os conhecimentos que vocês têm de física, os estudos que vocês vão fazer sobre os movimento e colisões, e aí vocês vão pensar para argumentar. E aí, se eu estou argumentando, né, a favor de alguém ou contra alguém, tá certo? Não se esqueçam disso. Com relação à inter de língua portuguesa e literatura. Então, lembrem-se lá dos estudos sobre o Padre Antônio Vieira e Gregório de Matos, Nação Crioula, do José Eduardo Agualusa, e Chico Buarque, As Caravanas. Não é só a culpa deve ser do sol, que bate na moleira o sol, minha cabeça ainda tá fervendo do sol de hoje de manhã. Falando em sol de hoje de manhã, galera aí do violão, né? Mariana, Eduarda, que ficaram lá, Luísa, ficou lá cantando. Aprendam a música dueto do Chico Buarque para cantar pra prosinha aqui. É tão linda, tão meiga, não é? Não tem nada a ver com esse pop rural aí que Eduarda gosta e companhia, mas vale a pena. Voltando a Chico Buarque, as caravanas, então, aprendam dueto. Padre Antônio Vieira, Gregório de Matos, Nação Crioula e Chico Buarque com as caravanas, todos interligados, juntinhos, queridos, nas relações desses textos literários com a escravidão e os seus percalços depois disso. Então, vocês têm que estudar as características desses textos e desses autores. Ai, meu Deus, eu não tenho que estudar todas as características de Chico Buarque, não. Estou falando dos autores lá de literatura. Padre Antônio Vieira, com os sermões, Gregório de Matos. E nessa parte de literatura, estudem a forma, não é, dos textos, como esses textos são formados, os recursos estilísticos que aparecem. O que é recurso estilístico mesmo? Quais são as figuras de linguagem que são utilizadas? Né? Lembrando que a literatura ela trabalha com essa parte de dizer diferente aquilo que nós diríamos na linguagem do senso comum, na linguagem do cotidiano, do dia a dia. Nas caravanas também vejam quais são as relações que o Chico Buarque faz entre o período da escravidão e essa relação com as caravanas, né, da qual ele está tratando na letra da música. No caso do livro Nação Crioula, então, quais são as relações de poder que estão embutidas ali? A relação com o Atlântico Negro, então voltem às discussões que nós fizemos nas apresentações, e o tráfico negreiro em si,
como ele é retratado, não se esqueçam que o nome do livro é Nação Crioula, porque eles fogem, não é, num navio de tráfico negreiro. Então, isso é importante a gente pensar. Então, se o nome do livro é Nação Crioula e a professora está falando de tráfico negreiro, eu tenho que saber quais são essas relações no livro e fora dele. Então, eu tenho que saber questões de história, tá certo? Não é porque já não vai ter nenhuma questão interdisciplinar com história. Eu tenho que saber, essa é uma questão histórica que vocês estudaram, inclusive, tanto na leitura do livro quanto nas aulas de história, e é importante que vocês façam essas relações. Com relação ainda à Nação Crioula, então pensem no enredo, né? Então, que história é contada ali, o que está acontecendo, qual é a forma do romance, não é? Quem é Agualusa, não é? Porque ele faz parte da literatura angolana, quais são os pontos de contato dessa literatura angolana com a literatura brasileira, e as relações entre o Agualusa e o Eça de Queiroz. Por que a gente não pode esquecer disso? Porque o Fradique Mendes é uma criação primeira lá do Eça de Queiroz e depois ele vai ser transportado para o livro do Agualusa, e aí a gente tem que ver quais são as relações que há entre essas duas personagens que são a mesma, não é? Preciso beber água, urgente, eu tenho muita sede. Vamos para a parte mais linda, mais fácil, mais tranquila da prova, que é a parte da gramática. Por que eu falo isso? Porque vocês estudaram durante o trimestre inteiro, um monte de gente ficou em recuperação, tiveram 3 encontros de recuperação. Então, vão matar a pau, essa parte vai ser muito, muito, muito fácil. Vou começar falando sobre tempos verbais. Quando a gente fala em tempos verbais, a gente tem que pensar sempre, meu Deus, é só o tempo e o modo. O modo vem aí junto com isso. Então, você vai, qual é o tempo verbal, não é? E o que ele expressa. Então, se eu estou falando, é presente do indicativo, a gente já pensa logo nisso. O presente do indicativo é aquele que expressa algo no momento da fala. Então, quando é essa parte do momento da fala, ou é uma ação que começou no passado, antes de outra também no passado. Isso é o que o verbo expressa, certo? Então, não se esqueçam de saber isso. Quais são, professora, os tempos? Quais são os tempos principais que eu tenho que estudar? Concentrem-se nos pretéritos do indicativo e do subjuntivo. Então, tempos do pretérito, modos, subjuntivo e indicativo, ou indicativo e subjuntivo. Escolham aí qual é a ordem que vocês vão estudar. E concentrem-se no modo subjuntivo, tá certo? Então, qual é o modo mais complexo que vai cair na prova? Modo subjuntivo. Então, estudem ele. Dentro do modo subjuntivo, deem ênfase aos pretéritos, tá? E os pretéritos do indicativo também. Deem uma olhadinha de leve, mentira, nada de leve, pesada, no futuro, tá? Então, olhem aí também os tempos do futuro. Com relação ao sujeito, e aí eu já estou saindo. Antes disso, tem uma parte que é bem fácil, mas eu vou citar aqui, né, só para lembrar vocês que, como a gente está estudando com período, né, quando a gente estudou lá na morfossintaxe, a gente estudou período, tem que lembrar o que é um período simples, que é um período composto, não é o que é uma oração. Hoje me perguntaram na atividade lá da música, o que é uma oração? Né? Porque tinha que falar um trecho da música completa. O que é uma oração? Lembra, pelo amor de Deus, oração é aquela que tem verbo. Teve um verbo ou uma locução verbal, a gente tem uma oração. 2 verbos ou um verbo e uma locução verbal, a gente tem 2 orações. Se eu tenho só uma oração, período simples. 2 orações, período composto. Hein? Dentro dessa coisa de período composto, eu tenho que me lembrar que tem os períodos compostos por coordenação e subordinação. Tá? Então, eu tenho que saber fazer essas diferenças. Vocês já sabem isso, então, só para quem deu uma esquecida, não é muita coisa, tem que estudar física também, então, naquele finalzinho, não deixem de rever essa parte de período simples e composto, o que é período de coordenação e subordinação. Eu ainda tenho muita sede, eu tô morrendo de sede, pelo amor de Deus, me ajudem. Sujeito indeterminado.
voltem lá aos nossos estudos. Então, lembrem-se que na sala de aula nós estudamos os vários sujeitos, mas ficamos ali presos ao sujeito indeterminado e ele não poderia deixar de participar. Glória! Obrigada! Lindo! Vamos acabar aí. Uma aula inteira. Claro que é uma aula inteira. Geralmente eu faço isso em 45 minutos. Vou fazer em 20. Calma, já estamos em 15. Falta pouco. Sujeito indeterminado. Primeiro eu tenho que saber qual é o núcleo do sujeito. Ah, mas eu estou falando de sujeito indeterminado. Pois é, mas aí a gente tem que saber, né, se é o sujeito, qual é o núcleo. Além disso, a gente tem que diferenciar aquele se que aparece no sujeito determinado. Então, são duas formas de aparecer o sujeito indeterminado, né? E uma delas é com o se. Então, eu tenho que saber diferenciar quando é índice de determinação do sujeito e quando é partícula apassivadora, certo? Para conseguir reconhecer se eu tenho um sujeito indeterminado ou se eu tenho um núcleo do sujeito na voz passiva. Por isso que eu tenho que saber sobre núcleo do sujeito, tá? Falando em voz passiva, eu tenho que saber reconhecer o que é uma voz passiva analítica e sintética. Então, toda vez que eu tenho si, eu tenho a voz analítica sintética, tá? Isso dentro dos tempos compostos. Então, voz passiva analítica, tempo composto. Fizemos exercícios sobre isso, então voltem aos exercícios que nós fizemos. E ai, cansei. Adjunto adnominal. Não deixem de estudar o adjunto adnominal. Afinal de contas, nós vimos lá complemento nominal e adjunto adnominal. Então, eu escolhi um deles para que vocês dessem uma ênfase nos estudos e eu escolhi o adjunto adnominal. Óbvio, como eu disse, eu não posso ficar aqui dando aula sobre tudo isso porque nós já fizemos, não é? Então, é mais para vocês terem uma dica de como estudar. Voltem aos exercícios, vão ao AVA, releiam, vejam os vídeos, não só os que eu postei lá, mas outros que vocês têm aí na internet. E, de novo, se alguém tiver alguma dúvida ainda depois disso, então coloca lá. E não é para colocar, o que é adjunto adnominal mesmo, professora? Que aí isso eu não vou responder, tá? Então, se tiver alguma dúvida específica, depois de estudar, coloca lá no canal que eu vou responder, tá certo? Um beijo, bons estudos e até segunda-feira com todas as lembranças lindas. Eu não posso esquecer, gente, o que foi aquela participação dos professores e professoras de educação física. Lindos, maravilhosos, amáveis. Olha, se não fossem eles, eu não sei se seria assim tão bacana. Beijo, 18 minutos. Adeus!